Olá, que Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus. Que quem fala convosco é Jéssica Evangelista, aqui do nosso canal Palavra Revelada para a Glória de Deus. Você que vai entrando, vai se inscrevendo, compartilhando, você que vai ouvir o áudio, que você possa ser edificado e fortalecido pelo poder, pela presença de Deus. Vou trazer agora uma palavra aqui forte, está no livro de Sofonias. Estava meditando, sempre Deus ele traz revelação da sua palavra. E a Bíblia fala do grande dia do Senhor. Um grande dia do Senhor. Os profetas testemunharam, os profetas proclamaram, profetizaram, e o Senhor Jesus também. Vamos à leitura aqui do capítulo 1 do livro de Sofonias. Palavras do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Então aqui a gente vai estar falando, explicando também mais no final aqui da leitura do texto, mas aqui está falando, né, essa palavra aqui desse profeta aqui que o Senhor levantou para falar do juízo de Deus que ia vir sobre a face da terra. E o Senhor tem sido muito paciente com a humanidade. A gente vê que tem muita perversão, muita maldade, muitos crimes horríveis que a gente acompanha todos os dias. A humanidade geme e suporta dores como uma mulher grávida. Muitos buscam justiça, outros querem fazer justiça com as próprias mãos. Então a terra geme, a terra sofre. E a palavra do Senhor, quando ele enviou aqui os seus profetas dizendo que iria vir o dia do Senhor. E aqui no 7 diz: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enche de violência e engana a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós moradores de Mactes, porque todo o povo de Canaã está arruinado, e todos os que pensam pratas são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz mal, não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhe beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor,
está perto e muitos se apressam. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas escuridão, e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra está consumida. Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Glória a Deus, aleluia. Gente, esse texto é um texto muito forte, está no livro aqui de Sofonias, capítulo 1. E a palavra do Senhor fala de um julgamento muito terrível, né? Então, todos nós, é um dia que nunca se passou pela face da terra, né? Um dia do Senhor aqui fala como um dia muito complexo, muito diferente de tudo que nós possamos imaginar, né? E só a misericórdia de Deus na vida de todos no dia da vinda do Senhor, né? Então o Senhor, Ele tem tido paciência com a humanidade e Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e cheguem à estatura de Cristo e tenham os seus pecados perdoados. O Senhor, Ele deseja que os homens se voltem para Ele, que vençam a malignidade, que vençam tudo aquilo que tira a paz, a alegria, a felicidade do homem, porque o homem, quando ele está longe de Deus, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele destrói o seu próximo. O homem, quando ele está longe de Deus, ele está totalmente corrompido, com a mente pervertida, imoral. Muitos têm a mente maligna. Por quê? Porque nunca tiveram encontro com Deus. Outros porque se afastaram de Deus, né? Mas é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Aqui fala de um dia terrível, grande dia do Senhor. O dia do Senhor, a Bíblia diz aqui, é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Quer dizer, nenhum um homem mais rico da face da terra poderá escapar do juízo de Deus. Um dia de angústia que o Senhor diz que vai trazer angústia sobre os homens, porque pecaram contra o Senhor, porque ignoraram ao Senhor, e nem a prata nem o ouro pode livrar o homem do grande dia, da ira do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra a ferida, mas nos mostra a cura, porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus, no sermão profético, no livro de Mateus, capítulo 24, aleluia, ele disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra. Não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não haverá o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ele diz mais, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se
escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim, Aqui o Senhor Jesus disse nesse sermão profético. É a mesma linha de raciocínio também, se a gente ler todas as profecias que os profetas do Senhor falaram, e aqui foi o verbo vivo, foi o próprio verbo, o próprio dono da palavra que falou aqui conosco. Então é tempo do homem e a mulher inclinar o coração para Deus mesmo, para que Deus ele venha nos transformar, nos sarar, nos edificar na presença dele, porque o único caminho de salvação do homem é o Senhor Jesus, e o Senhor nos exorta a ser vigilantes, a ser sóbrios, não nos embriagar do vinho que há dissolução, mas nos enchermos do Espírito Santo, porque vai chegar o dia que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aleluia, glória a Deus. Então vai chegar esse dia, mas nós precisamos buscar a misericórdia de Deus, buscar o perdão, a justificação, para que a gente venha alcançar a salvação. A Bíblia diz que muitos, bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor, Então muitos dos nossos irmãos já dormiram no Senhor, mas nós que estamos vivos precisamos perseverar para que a gente venha ser salvos. Porque, como eu falei, não é da vontade de Deus que nenhum de nós se perca, mas que todos nós venhamos ser salvos. Aleluia, glória a Deus. Fique com essa palavra no teu coração. Também seja um pregador do Evangelho, compartilhe esse áudio, esse vídeo, que você possa receber essa palavra como uma palavra de Deus, não uma palavra do homem, e que Deus ele venha te abençoar poderosamente, que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana na presença de Deus. Que o Senhor te guarde, te livre, que Deus te defenda. Essa é a palavra que eu quero deixar com você esse momento. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Até logo.